Olá, crianças! Agora vamos para a nossa aula de ciências. A partir de agora, vamos começar a unidade 9. E começando a unidade 9, começaremos a trabalhar os sistemas do corpo humano. Começando, então, na unidade 9, com a digestão e a respiração, tá bom? Então, vamos trabalhar hoje, nesta aula, o que é a digestão, tá bom? Vamos lá? Então, a parte que a gente vai trabalhar hoje está da página 68 até 73, tá? Então, a gente vai trabalhar digestão hoje. O que é digestão? Então, os alimentos que ingerimos contêm nutrientes importantes para o funcionamento do nosso corpo, como a gente já viu na unidade anterior. Mas e aí, como é que esses nutrientes entram no nosso corpo? Então, para a gente aproveitar esses nutrientes, o alimento precisa ser transformado em compostos menores para ser absorvido pelo nosso corpo e ser aproveitado pelas células. Então, essa transformação se chama digestão. Então, por exemplo, a gente se alimenta de um alimento X. Esse alimento é digerido pelo nosso corpo e as células aproveitam os nutrientes que tem dentro desse alimento. Os produtos que são resultado da digestão, isso é, os nutrientes, eles são aproveitados pelas células para a produção de energia e de novas substâncias, que garantem, então, no total, o funcionamento do nosso organismo, tá? As frutas, assim como todos os alimentos que ingerimos, são transformadas pelo processo de digestão em componentes menores. Então, todos os alimentos que a gente come são digeridos, transformados em compostos menores, para que o nosso corpo absorva os nutrientes para o bom funcionamento do nosso corpo. As células pegam para elas e funcionam melhor assim, tá? Pegam energia e conseguem transformar esses nutrientes em outras substâncias que são necessárias para o nosso corpo. Sistema digestório. O processo de digestão ocorre pela ação do sistema digestório. Então, o que é esse sistema digestório? Ele é composto pelo tubo digestório e pelos órgãos anexos a ele. Então, o que é esse tubo digestório? O tubo digestório é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, tá? Então, são esses os órgãos que participam do nosso sistema digestório. Então, voltando lá: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, tá? Esses são os órgãos responsáveis pela nossa digestão. Eles fazem parte do tubo digestório, ok? Os alimentos percorrem um caminho pelo tubo digestório enquanto eles estão sendo digeridos. Então, eles vão passando por processos que vai transformando os alimentos em compostos menores para retirar os nutrientes e esses nutrientes serem aproveitados pelas células. Então, já os órgãos anexos são as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. O que são esses órgãos anexos? Qual que é a função deles? Eles ajudam dando algumas substâncias para o tubo digestório fazer a digestão, tá? Então, eles dão substâncias essenciais para que a digestão ocorra. Então, eles participam da nossa digestão, ok? Então, observe na imagem a seguir os componentes do sistema digestório. Então, eu vou falar a estrutura do tubo digestório e o órgão anexo que ajuda, tá? Então, tem a boca. Ela é a entrada do tubo digestório, onde se encontram a língua e os dentes e onde é secretada a saliva. A saliva ela é necessária para a digestão e ela é produzida por um órgão anexo, que são as glândulas salivares. Elas que produzem a saliva que é secretada dentro da boca, tá? Depois tem a faringe, que é o tubo de passagem de alimento e de ar, tá? Depois temos o esôfago, que é um tubo que liga a faringe até o estômago, e temos o estômago, que é uma parte dilatada do tubo digestório, tá? E aí a gente tem os órgãos anexos, que são o pâncreas, que ele produz uma substância que ajuda na digestão. Temos também o fígado, que é um órgão que produz a bile, que é uma substância que ajuda na digestão de gorduras. E temos a vesícula biliar, que é uma bolsa que armazena a bile, tá? Então, tudo isso participa da digestão.
ok? Depois que esse bolo alimentar é produzido no estômago, ele vai para o intestino delgado, que é um tubo longo que tem várias dobras internas. É o local onde ocorre parte da digestão e absorção dos nutrientes. E também temos o intestino grosso, que é um tubo mais curto que o intestino delgado, e é o local onde ocorre a formação das fezes, tá? E no ânus saem as fezes, é um orifício por onde saem as fezes, ok? Então, isso é o nosso sistema digestório. Etapas da digestão. Então, a digestão é um processo que ocorre por etapas. Ela se inicia na boca e termina no intestino grosso, com a absorção da água e minerais. O esôfago, o estômago e os intestinos têm músculos em suas paredes que se movimentam e empurram o alimento ao longo do tubo digestório. Esse movimento é chamado de movimento peristáltico e também ajuda a misturar os alimentos às substâncias digestivas que são secretadas pelos órgãos anexos, tá? A seguir, vamos conhecer as etapas da digestão que ocorrem em nosso corpo. Então, primeiro, a ingestão dos alimentos. A ingestão é a entrada dos alimentos no tubo digestório que ocorre pela boca. Então, a gente vai lá e come um alimento. Nessa etapa, ocorrem a mastigação e a deglutição. Então, vamos ver como ocorrem a mastigação e a deglutição, ok? Então, na mastigação, o alimento é triturado pelos dentes, por isso que é importante mastigar várias vezes. A dentição, ou seja, o nosso conjunto de dentes, muda ao longo dos anos. Os recém-nascidos não têm dentes, que começam a nascer alguns meses após o nascimento. Por volta de 3 anos, a primeira dentição é conhecida como decídua, está completa. Ela é composta por 20 dentes com funções e formas diferentes. Então, tem o incisivo central, tem o incisivo lateral, o canino, o primeiro molar e o segundo molar na parte de cima. E também temos o incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar, segundo molar na parte de baixo. Essa é a representação de uma boca de uma criança que está por volta dos 3 anos, tá? Ela já deve ter a boca com todos esses dentes, com 20 dentes. Então, essa é a representação da dentição decídua. Depois de um tempo, ocorre a substituição dos dentes. Então, a substituição da dentição decídua pela dentição permanente começa aproximadamente aos 7 anos de idade. Assim, passamos alguns anos com uma dentição mista, que combina dentes decíduos e dentes permanentes. Por volta dos 12 anos, vocês estão quase chegando lá, a dentição permanente está quase completa, a não ser pelo terceiro par de molares, conhecido popularmente como dentes do siso. Ele não ocorre em todas as pessoas, mas quando sim, costuma nascer por volta dos 18 anos. A dentição permanente é formada por 32 dentes, contando os terceiros molares, ou 28 dentes sem os terceiros molares, tá? Então, essa aí é a representação da dentição permanente. Então, tem o incisivo central, o incisivo lateral, canino, o primeiro premolar, o segundo premolar, o primeiro molar, o segundo molar e talvez o terceiro molar, porque depende de pessoa para pessoa para nascer o siso, que a gente chama. Os dentes incisivos estão situados na parte da frente da boca e servem para cortar os alimentos. Os caninos possuem formato mais pontiagudo e servem para rasgar os alimentos. Já os pré-molares e molares possuem a função de amassar e triturar os alimentos e localizam-se no fundo da boca. Ao mesmo tempo que o alimento é triturado pelos dentes, ele também é misturado à saliva, que ajuda no processo de digestão. A saliva, além de umedecer os alimentos, contém substâncias digestivas que iniciam a digestão de alguns nutrientes. O alimento triturado pela mastigação e umedecido pela saliva formam uma pasta que é chamada de bolo alimentar. E esse bolo alimentar desce pela faringe, pelo esôfago, até chegar no estômago. Vamos ver? Então, a deglutição, que ocorre na boca também, é o ato de engolir o bolo alimentar. A língua ajuda nesse movimento, empurrando o bolo alimentar em direção à faringe, e a faringe se comunica com o esôfago e também com a laringe,
por onde circula o ar que entra e sai dos pulmões. Para garantir que o alimento que passa pela faringe siga para o esôfago, evitando que ele entre na laringe, há uma válvula chamada epiglote, que fecha a passagem para a laringe quando engolimos. Então, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, enquanto a gente está comendo, tem a ligação entre a faringe e a laringe. Quando a gente vai engolir, o bolo alimentar tem que ir da faringe para o esôfago, não da faringe para a laringe. Então, por isso, existe uma válvula chamada epiglote, que ela fecha quando a gente vai engolir. E aí, como ela fecha, da faringe o bolo alimentar vai para o esôfago, segue o seu caminho normal. Se ocorre alguma coisa e a epiglote não fecha, pode ser que a comida entre pelo lugar errado, como a gente fala. Nossa, entrou comida pelo meu nariz. Então, essa é a representação do processo de deglutição. Então, aqui a gente tem em verde o bolo alimentar, tá? Ele está sendo empurrado pela língua e ele tem que descer, pela laringe, tá? E aí é fechadinho aqui o espaço da faringe e desce certinho no lugar certo, tá? A transformação do alimento. Então, o alimento precisa ser transformado em substâncias mais simples para serem aproveitados pelas células do nosso corpo. E isso faz com que o alimento passe por diferentes processos ao longo do nosso tubo digestório. Na boca, então, ocorre a mastigação, que tritura os alimentos e transforma em pedaços menores e facilita a mistura com a saliva. E na saliva já tem substâncias que digerem os carboidratos, transformando ele em compostos menores. Após a deglutição, que é quando a gente engole o alimento, ele passa pelo esôfago e chega ao estômago. A parede do estômago produz substâncias que começam a digerir as proteínas. Os movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos do intestino e do estômago, impulsionam o alimento pré-digerido para o intestino delgado. Ali, lá no intestino delgado, o alimento recebe mais algumas substâncias digestivas, que são produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino, que completam a digestão. Então, no final do processo da digestão, é formada uma pasta composta por nutrientes digeridos, água e componentes não digeridos. E essa pasta percorre o intestino delgado, onde ocorre a absorção dos nutrientes e da água. E depois vai para o intestino grosso, onde ocorre só a absorção da água, tá? E o que sobra é expelido pelo ânus, tá? Então, a absorção dos nutrientes. Os nutrientes digeridos são absorvidos pelas células da parede do intestino delgado e passam para o sangue. Então, a parede interna do intestino delgado, ela é repleta de pequenas dobras e pregas que aumentam a superfície do intestino em contato com os nutrientes, tornando a absorção mais eficiente. Então, aqui tem a parede externa do intestino delgado, o músculo e as dobrinhas, tá? Além da parede interna. Então, essa é a representação de um trecho do intestino delgado, mostrando as dobras na parte interna. Formação das fezes. O que não foi absorvido ou digerido é encaminhado para o intestino grosso, ainda pelos movimentos peristálticos, e no intestino grosso começa a absorção da água e a formação das fezes. Elas ficam acumuladas no intestino grosso e são encaminhadas pelos movimentos peristálticos em direção ao ânus, por onde são eliminados. Então, o que sobrou daquele alimento que a gente consumiu, foi tirado os nutrientes e a água, é expelido pelo corpo, tá? Você sabia o que são os PUMs? Então, os gases intestinais, que a gente chama de PUMs, são formados pela ingestão de ar junto com a comida e pela liberação de gases durante o processo de digestão de alguns alimentos. Então, cebola, couve-flor,
Ovos e feijão podem induzir o aumento da produção de gases. Isso ocorre devido à ação de bactérias presentes no intestino que decompõem alguns componentes desses alimentos e liberam gases no processo. Esses gases se acumulam no intestino e são encaminhados pelos movimentos peristálticos até o ânus, onde expele também o pum. Sabendo disso que a gente ficou sabendo sobre o sistema digestório, vocês vão responder algumas questões. Vocês vão responder a questão 1, a questão 4, 5 e 10, que estão na página da 80 até a 83. Então, vocês procurem aí a 1, a 4, a 5 e a 10. Só. Combinado? Beijos. Qualquer coisa pode me chamar.